Vocês já perguntaram por que o cocô do paciente às vezes fica boiando e não afunda? Se o cocô boia, é porque tem muitos gases. O que significa isso? O alimento chega no intestino e ele não consegue ser absorvido, não consegue ser triturado, não consegue ser aproveitado. Então ele fica muito tempo ali no intestino. E ele meio que apodrece. Então, quando vai putrificando, vai formando gases. E esses gases vão se diluindo aí no bolo fecal. Então, quando o paciente faz cocô, que esse cocô boia, é uma característica de que esse paciente está com deficiência de enzimas. E esse alimento está muito tempo no intestino e está formando gases. Aquele paciente que arrota muito, que está sempre estufado, que solta muito pum, é a mesma coisa. Por que esse paciente está formando muitos gases? Porque está faltando enzimas para contribuir naquela digestão. E essa deficiência de enzimas e esse excesso de tempo que o alimento fica ali no intestino vai fazendo com que haja a inflamação em todo o epitélio intestinal. Se esse paciente inflama o intestino, ele transforma esse intestino em algo hipermeável. Então, começa a vir para dentro da corrente sanguínea substâncias que nós não gostaríamos que viessem, substâncias que deveriam ser excretadas. E aí, esse paciente começa a entrar também numa inflamação. E a partir do momento que esse paciente tem uma inflamação crônica, ele começa a ter todas as disfunções estéticas, porque as disfunções estéticas, elas são provenientes de uma inflamação crônica. Outra coisa que nós temos que pensar, que é extremamente importante, vocês têm que ter isso rápido na cabeça de vocês. O intestino, quando nós somos mais jovens, as células intestinais, elas têm essas dobrinhas bem grandes, né? Essas viscosidades. Conforme o paciente vai entrando em senescência, essas viscosidades que eram bem grandes, elas vão diminuindo. Então, elas eram assim e começam a ficar só um pouquinho. Quanto menor essas viscosidades do intestino, menor a capacidade de absorção dos nutrientes. E aí, as nossas enzimas digestivas, elas ficam aqui no alto, no ápice dessas dobrinhas. Se vão diminuindo, e elas vão ficando meio que reta, a gente acaba não tendo enzimas digestivas. É por isso que vocês vão conversar com pacientes mais idosos e eles falam assim: eu não posso comer carne no jantar, porque aquela carne fica rotando, aquela carne no estômago fica pesada, aquilo fica indigesto, porque falta enzimas digestivas. Quando o seu paciente relata para você, nossa, eu alimento tal coisa e eu converso com essa tal coisa o dia inteiro. O que é isso? Fica rotando esse alimento. É sinal que está faltando enzimas para poder degradar esse alimento. E você pode suplementar. Pacientes acima de 60 anos são pacientes que já estão em senescência. O que é senescência? O envelhecimento natural. São pacientes que o próprio corpo por si só já produz menos enzimas. Se esse paciente ainda tiver o hábito de comer muito trigo por quê? Por causa do glúten. O glúten é um dos alimentos que mais destrói as enzimas digestivas. Então, esse paciente já está em senescência e ainda tem uma alimentação muito rica em trigo. O sistema digestivo dele fica cada vez mais lento. Esse paciente vai começar a ter refluxo, vai começar a ter gases, estufamento, dores intestinais. Por que isso? Por falta de enzimas. Outra questão extremamente importante que nós não podemos esquecer. O paciente, às vezes, come até um alimento legal, um alimento saudável, mas não mastiga direito. Nós precisamos de olhar para o alimento, desejar aquele alimento, produzir salivas para poder começar a mastigar aquele alimento, porque dentro da nossa saliva nós já temos enzimas digestivas, para quando cair ali no estômago, já ajudar aí no processo de digestão. Aí nós entramos numa situação que é a hipocloridria. O que é isso? É a diminuição do suco gástrico. Quando o paciente tem diminuição do suco gástrico, o que é isso? Deixa a acidez do estômago menor, ou em pH mais elevado, ou até em menor quantidade, ou as duas coisas, esse paciente começa a ter dificuldade
de absorção dos nutrientes. Então, o alimento fica muito tempo ali no estômago. Por isso que o paciente arrota e às vezes aquele odor forte, porque aquele alimento no estômago está putrificando. Se isso está acontecendo, esse paciente vai ter inflamação mais acentuada, inflamação crônica, gente. Quando eu falo aqui a nível de inflamação, é pensando em inflamação crônica, que é aquela tardia, silenciosa, que vai estragando todo o território, todos os órgãos e tecidos silenciosamente. É essa inflamação crônica que faz com que o paciente desenvolva todos os tipos de doenças, assim também como as disfunções estéticas. As disfunções estéticas, elas vêm muito precocemente à patologia. E eu vou explicar isso para vocês claramente, com detalhes e com muitos exemplos durante a semana da estética integrativa. Eu quero que vocês entendam exatamente o porquê que as disfunções estéticas acontecem, qual é a origem dela, o que aconteceu com aquele paciente não tinha um melasma e agora tem. Por que aquele paciente não tinha uma queda de cabelo e agora tem? Por que aquele paciente não tinha dificuldade para perder peso e agora tem? Eu quero que vocês compreendam exatamente o porquê que as disfunções estéticas acontecem, qual que é o motivo delas. E isso eu vou explicar para vocês detalhadamente durante a semana da estética integrativa. Então eu te convido a não perder essas aulas, tá certo?